Olá, nós continuamos com o podcast Raiz, agora no episódio 2 de Deuteronômio. Vamos continuar refletindo e agora quero reforçar um pouco mais a mensagem desse livro. Um dos grandes desafios do livro é para a nova geração. Eles não devem esquecer do Senhor. Eles vão entrar naquela terra, uma terra que emana leite e mel. Quando eles construírem as suas casas, quando a sua riqueza aumentar, quando a tranquilidade puder ser sentida, eles devem se lembrar do Senhor, serem agradecidos, lembrarem que foi o Senhor que levou eles para aquela terra. E eles devem continuar guardando a sua lei. Os capítulos 6 e 8 reforçam muito isso, da importância do coração deles estarem preparados sempre durante essa caminhada até a total conquista e vida. Ali também o capítulo 8 reflete, não só na entrada, mas também lá dentro. Depois de terem conquistado, eles continuarem fiéis. E eu acho que vai fazer muito sentido quando lemos Josué, se o Senhor assim permitir, lembrar disso que ele vai falar para o povo continuar também com o Senhor. Ele e a casa dele vão ficar com o Senhor. Com isso, nós somos apresentados a um perigo nesse livro que é importante a gente não pular, que é um grande problema que o ser humano tem. As coisas vão dando certo e o ser humano acaba se confortando e esquecendo do Senhor, esquecendo do Deus que criou tudo, todo o universo. Nós normalmente pedimos ao Senhor no momento de ajuda, nós clamamos a Ele, mas quando o momento é de paz e tranquilidade, nós temos a tendência de não ser agradecidos, de sempre lembrar que é o Senhor que está dando essa paz, essa tranquilidade a nós, que foi Ele que deu tudo o que nós temos. E esse pode ser um grande perigo também para nós nos dias de hoje. O livro também reflete muito, e é bem legal, sobre o cuidado com a família. Ensinar a lei para os filhos. Olha que interessante, o capítulo 6, versículo 7. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Também no versículo 9. Super importante a gente frisar isso. Ensino aos filhos. Mas olha o versículo 6 também, se a gente voltar um pouco. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina o filho. Mas antes de ensinar o filho, é importante que os pais já tenham isso em seus corações. A lei de Deus, que ela esteja aqui gravada no coração, que ela esteja sempre no coração das pessoas, para que elas continuem vivendo bem com o Senhor e que elas tenham prazer em passar para os filhos. Os versículos 4 e 5 são muito conhecidos também nesse livro. É bem legal se a gente pegar aqui, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Versículo lembrado lá no Novo Testamento, reforçando para nós como nós devemos amar a Deus. Também temos outros versículos que a gente vai refletindo durante o livro. Se a gente pegar ainda no capítulo 6, no verso 16, não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá, algo que vai ser repetido pelo Senhor Jesus também no Novo Testamento. Se a gente também for no capítulo 8, versículo 3, diz assim: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Versículos conhecidos de nós, que o Senhor Jesus usou e que nós conhecemos bem. É muito interessante porque Deuteronômio tem mais desafios para que a gente reflita. Se nós voltarmos lá no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Então, desde o Antigo Testamento, nada de acrescentar, nada de retirar.
da palavra do Senhor. Nada. Uma outra coisa também que eu sempre gostei desse livro, desse versículo, que é bem interessante, lá em capítulo 29, verso 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Um pequeno exemplo, pessoas que ficam fazendo doutrinas e criando ideias de onde veio Satanás, o diabo, e ficam pegando versículos e falando: olha, é o que eu acho que é o que eu entendo que é. Mas a palavra em nenhum momento diz que é aquilo. Então, interessante, pessoas criam doutrinas em cima disso, coisas que estão encobertas, que Deus não revelou de onde veio. E ele deixa bem claro isso, desde os primeiros 5 livros. O que está encoberto pertence ao Senhor. Um outro ponto muito importante que o livro traz para a gente é o que o Senhor deseja fazer aos corações das pessoas do seu povo. Interessante que ele diz que o Senhor deseja dar um coração fiel ao seu povo, para que eles o amem de todo o coração, de toda a alma, e que eles vivam. Ele fala isso para o seu povo. Lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Você já parou para pensar nisso? Deus quer te dar um coração fiel. Deus quer te dar um coração que cada vez mais ame a Ele, de todo o coração, de toda a alma, e que você viva bem. Esse convite não é diferente do que é feito para nós nos dias de hoje. Deus, da mesma forma, quer fazer isso com a gente. Ele quer transformar os nossos corações. É importante a gente pensar nesse contexto porque a geração anterior não deixou o Senhor transformar o coração deles em um coração de um povo santo. Eles acabaram sendo obstinados, praticando idolatria, reclamações, mostrando a falta de fé deles. Atributos de um coração obstinado. O Senhor agora está falando para esse povo: eu quero transformar o coração de vocês, deixar um coração de vocês um coração fiel. Acho interessante porque quando Paulo fala dos gentios, ele fala que Deus purificou o coração também dos gentios. Atos 15, versículo 9, ele perdoa os pecados purificando o coração de todos nós. Não só dos judeus, mas agora também dos gentios. Acho interessante que Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 2, ele fala aquilo de transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se deixe transformar. Imagina, uma mente renovada. E 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Somos transformados de glória em glória na imagem de Deus, na própria imagem de Deus. É o que Deus quer fazer com a gente, transformar o nosso coração, a nossa mente, quem somos, em novas criaturas, criaturas agradecidas, criaturas que são filhos de Deus, parte do seu povo. Agora ele está falando para essa geração: confiem na minha lei, fixem a minha lei no coração de vocês, façam como ele falou ali, né, de atar em umbrais da porta, neles mesmos. Fale para as crianças, fale da lei, não se esqueçam de Deus em nenhum momento. Da mesma forma, gente, a nossa vida hoje tem paz, tem alegria, em muitos sentidos da nossa sociedade. Mas até quando isso vai continuar? É importante que desde agora nós sejamos agradecidos, para que não sejamos pegos, né, na volta do Senhor, né, por estarmos sendo desobedientes, ou se de alguma forma a nossa vida acabar, que a gente continue fiel e agradecido, seja qual for o momento que passarmos, e que a lei do Senhor esteja no nosso coração.